A paz do Senhor, amados ouvintes, amados irmãos, estamos aí para mais uma live, né? Essa é a segunda live, né, da EBD sobre o terceiro trimestre de 2022 e nesta oportunidade nós vamos estar juntamente aqui eu e o pastor Reginaldo trabalhando alguns temas desse mês de agosto, né, que é a lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, a lição 7, a sutileza da relativização da Bíblia, a lição 8 é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, e a lição 9 que, né, encerrou agora domingo passado, a sutileza do movimento dos desigrejados. Então, nós vamos trabalhar aí esse mês, que é o segundo mês do trimestre, para pontuar aqui os assuntos principais. E aí você que está aí já acompanhando, é interessante você compartilhar, chamar aí somente todo mundo, vai lá, chama o João, a Maria na tua rede social, coloca todo mundo aí junto, vamos trabalhar aí esse material teológico, bíblico das nossas lições da CPAD. Aí está o pastor Reginaldo, já vai dar o seu oi, seu boa noite, seu a paz do Senhor. Fica à vontade, pastor Reginaldo. A paz do Senhor para todos os ouvintes aqui da nossa live, mais uma live, aqui a segunda live aqui da Faeste Academia. Nós vamos comentar, né, como o pastor já falou, essas lições aí do segundo mês, né, deste terceiro trimestre de 2022. São temas importantíssimos, né, assuntos um tanto quanto polêmicos, mas que precisam ser trabalhados, precisam ser bem explicados para que o nosso povo tenha uma compreensão correta à luz das Escrituras Sagradas e possa, né, responder, né, com mansidão a todos aqueles que inquirirem, né, aqueles que perguntarem a razão da nossa fé, de por que nós cremos o que cremos sobre aqueles assuntos. Então, fique ligado aí, deixa seu like, compartilhe nos seus grupos aí, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas, né, através dessa live. E vamos lá. Então, pastor Reginaldo, a gente vai trabalhar aí esse mês de agosto, que foi um mês, né, com alguns temas aí um tanto delicados, né? Delicados no quesito de que nós temos um viés conservador da nossa Assembleia de Deus, e quando nós nos deparamos com a sutileza da ideologia contrária à família, então nós vamos observar o quanto Satanás tem trabalhado para desconstruir a questão da família, né? E quando isso ocorre, poderá então trazer grandes prejuízos para a igreja. Por quê? Porque a igreja ela é composta de famílias, né? Então a gente acaba tendo prejuízo se não souber entender que a família ela foi estabelecida por Deus para que haja uma sociedade melhor, para que haja uma igreja forte e também, né, em todos os meandros da sociedade possa verdadeiramente a família despontar, dando condição de segurança, né, confiança e propósitos para a humanidade. Então vamos lá, né, trabalhar a questão sobre a família dentro dessa configuração, dessa sutileza, nessa questão da nova configuração familiar. Então vai aparecer nesse contexto uma situação que vai complicar aí quando fala-se casamento entre pessoas do mesmo sexo, né?
o que o pastor Reginaldo entende ou pode ir trabalhando essa situação quando se ouve falar casamento entre o mesmo sexo? Isso é interessante? Isso tem base bíblica? Essa questão está sendo corriqueira dentro da igreja? Bem, pastor, assim, primeira coisa que a gente precisa é fazer uma contextualização, né, dessa temática. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, ela afirma categoricamente que o casamento monogâmico heterossexual foi criado por Deus, né? Deus criou, né, ou melhor, Deus instituiu o casamento para um homem e uma mulher. Esse é o ensinamento claríssimo das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus corroborou, né, esse ensinamento, né, ali em Mateus, no capítulo 5, capítulo 9, e em outros textos bíblicos também, né, Romanos 7 e 1 Coríntios também o apóstolo Paulo também vai trabalhar esse assunto. Mas aí, hoje não, né? Na verdade, esse não é um assunto novo, ou do século XXI, ou desse período pós-moderno, né? Não. Essa questão da homossexualidade é uma questão antiga, né? Já desde Sodoma e Gomorra. E a gente sabe pelas escrituras o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? O que aconteceu pelo fato de eles aprovar esse tipo de comportamento, de situação, né, de relacionamento masculino com masculino, feminino com feminino. E agora a coisa, né, ressurgiu com digamos assim, com uma nova roupagem, né, agora uma roupagem ideológica que querem implantar na sociedade pós-moderna, né? A igreja, ela não está imune a certas intervenções legislativas, digamos assim, né, ou judiciárias. Então, ou seja, tentam impor esse tipo de prática, esse tipo de ensinamento, né, a toda a sociedade. E aqueles que se colocam contra, no nosso caso, né, que somos cristãos e temos a Bíblia Sagrada como nossa única regra de fé e conduta, de fé e prática, que não aceitamos esse tipo de comportamento, de conduta, né, muitos chamam de casamento gay, né? Na verdade, eu até prefiro evitar essa palavra casamento, deixar essa palavra só para o casamento de verdade, à luz das Escrituras, que é o casamento entre um homem e uma mulher, né? Mas agora, até o comentarista fala aqui, né, que em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outra. Ou seja, não existe uma lei no Brasil que legisle sobre isso. E aí o Supremo, que não é legislador, foi lá e se meteu onde não era chamado. E criou essa situação. Deu um viés, Deu um viés. E tenta impor isso goela abaixo de toda a sociedade brasileira, como se ele fosse os únicos intérpretes, né, da realidade. E aí a gente acaba, a igreja cristã tem que ter cuidado, porque essa é uma sutileza de Satanás, conforme o comentarista da lição diz, que aos pouquinhos eles querem, e já, pastor, uma coisa que eu quero deixar claro, lá fora, já muitas igrejas, né, já estão aceitando esse tipo de coisa. Aqui também, né, algumas pequenas comunidades meio independentes, né, comunidades que focam nesse grupo social, já estão se prestando a isso, indo contra, né, completamente ao que a palavra de Deus ensina, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele também já definiu, né, baseado nessa questão do STF, ele também lançou uma resolução, né,
para poder os cartórios, né, aceitar, não podem proibir, ou seja, então a pessoa chega lá no cartório, mesmo que não tenha uma lei estabelecida, né, para reger isso, para dar um peso, mas hoje tu vai no cartório e quero casar e ele tem que casar e acabou. Então, assim, existe toda uma situação forçada para que haja essa condição, né, do casamento homoafetivo. E aí agora a gente observa essa sutileza, essa artimanha do inimigo para poder implementar isso. E daqui a pouco, como o Neto tem colocado, as igrejas estarão tendo essas dificuldades dentro da sua comunidade, porque as pessoas querem a Cristo, mas não querem deixar a prática, né? Então é difícil no sentido que quando chegam para um ambiente, né, de igreja e querendo de repente que o pastor venha a fazer da mesma forma que o cartório tem que fazer. Então é realmente uma situação delicada. Estamos passando por dias difíceis e isso vai trazer um grande problema, né, para um futuro. Portanto, o interessante é que Jesus volte o mais rápido possível para poder nós vencer essas dificuldades. É isso aí, mas tem mais coisa aí, dentro da sutileza de Satanás para o ambiente familiar. E você que está aí, né, já acompanhando a live, vai lá, compartilha com o nosso link aí, chame mais pessoas, né, o horário é um horário apropriado, já vieram do culto, já tomaram um cafezinho, então talvez reforçando a janta, né? E agora aí está aí várias pessoas participando, mas gostaria que você compartilhasse, chamasse mais pessoas para juntos, né, estarmos aqui discutindo, né, sobre esse assunto. E também não deixe de se inscrever aí no canal, né, Faeste Academia, é um canal com o propósito de falar de teologia, de Bíblia, e aí você pode, toda semana tem material, né, de teológico à tua disposição gratuitamente. Então é interessante se você puder compartilhar, se inscrever e chamar mais pessoas. Vamos lá. Mais alguma coisa, pastor Reginaldo, sobre esse assunto? O outro tópico aqui, pastor, que também é importante a gente comentar, essa tal de sexualidade não binária, né? Que esse é outra ideologia, né, contrária à família, né? Sério, isso. E, ou seja, resumindo, né, o que seria essa pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero, ou seja, ela nem é masculino nem feminino, ou ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a pessoa. Vontade, já é, né? Porque esse não binário binário é de dois, né? Então, ou seja, é o masculino e o feminino. Essas pessoas que dizem que são não binárias, elas não se reconhecem nem como masculina nem como feminina. É um absurdo isso. Eu até quando eu gravei essa lição, pastor, eu falei assim, como se diz, né? Se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque é impressionante como é que o ser humano como é que ele consegue conceber uma coisa dessa, né? Totalmente, um absurdo completo. Totalmente enganado, né? Sim. Margeado por mentiras, por uma fantasia que não tem como. O biológico ele é estabelecido por Deus e bem claro. No princípio criou Deus o macho e a fêmea. Macho e fêmea. E aí de repente surge agora o binário, né? O binário ele vem com essa versão, né? Para poder. O que é interessante é que eles estabelecem assim, eu estou me sentindo mulher. E aí, pronto, sou mulher. Como se isso negasse a questão biológica. E essa ideologia, pastor, Gendequir, né? Gendequir, eles ensinam isso, né? Que a sexualidade é uma construção cultural, social.
o gênero. Você não nasce você não nasce macho nem fêmea, quer dizer, e aquele órgão lá que você nasceu? Aí é a questão que eles trabalham, né, e defendem do biológico. Eles não negam a questão do sexo biológico, o macho e fêmea, mas a condição do gênero, ela é social. Então, assim, Constituição a partir sexual. desse momento, ele Segundo ele, ignora a questão biológica. Entende? Sim. Porque eu se sinto homem, eu me sinto mulher. Então, a partir disso, eu tenho que desfrutar tudo aquilo que a mulher desfruta. Então, é uma confusão que Satanás estabeleceu para poder desmerecer o projeto de família que Deus estabeleceu. Verdade. Então, isso é bem complicado, né? Mas não podemos abrir mão do ensinamento bíblico. Sim, de forma alguma. A doutrinas bíblicas, né? Ela nos orienta e nos ensina a estar firmado nela. Então, aquilo que vem contrariar, nós temos que continuar na posição firme, servindo, né, os ensinamentos bíblicos. E dentro disso, nós vamos ver o quê? Os princípios bíblicos que para uma família sólida. Então, está escrito dessa forma, estabelecido desde o princípio, onde o papel dos pais, né, eles são de fundamental importância para transmitir o quê? Valores aos filhos. Então, é importante você que está aí ouvindo entender, né, quem sabe você já é casado, já tem filhos, que não deve delegar a educação, os valores de formação da criança para a escola secular ou para uma terceira pessoa. Não, é você pai e você mãe que tem que transmitir isso. Isso é fundamental para que eles criem padrões, né, dentro do seio familiar e margeados pela palavra de Deus. Você, cristão, tem que ensinar aquilo que a Bíblia orienta, né? A educação do seu filho está na tua mão. Isso é muito importante. Uma coisa, pastor, que a gente, só aqui voltando aqui um pouquinho aqui da sexualidade não binária, gente aqui, esse movimento aí do demoníaco, é a questão da tal da linguagem neutra, né? Que uma coisa leva a outra. Quer dizer, se não são nem masculino nem feminino, a linguagem também não pode ser nem masculina nem feminina. Tem que ser neutra. Código de comunicação. Aí, em vez de terminar com O ou com A, tem que terminar com E ou com I. Com X. Com X, Então, ou seja, outro absurdo completo, né? Outro absurdo completo. Então, você vê como é que um abismo chama outro abismo, né? Até onde, e é óbvio que a igreja, ela tem essa função, até o tópico aqui próximo é sobre a igreja, a importância da igreja é forte. Ela é sal da terra, né? O cristão é sal da terra, a igreja de Cristo é sal da terra. Ou seja, enquanto a igreja está contrabalançando com a doutrina correta, com a doutrina bíblica, né, o mundo está apodrecendo, mas devagar. Mas no dia que não tiver mais a igreja aqui na terra, que foi arrebatada em nome de Jesus, ou seja, vai ser cada maluquice que a gente não está. Hoje em dia não tem nem como prever, né? Já tem, né? Já tem muita. Essa situação toda, né? Mas é interessante. E uma coisa que dá força também para essa linguagem neutra é as redes sociais. Sim. A pessoa que geralmente está nas redes sociais, né, nesses aplicativos de conversações, eles usam vários códigos, já não escreve direito para ser rápido, então botam códigos, íconezinhos e coisas, então isso vai deturpando também. Sim, com certeza. A linguagem, né, e a escrita, e aí é fácil assim entrar, né, também com força total nessa linguagem neutra, porque já estão acostumados a não escrever toda a palavra, já é tudo mais simplificado para poder facilitar o diálogo, a conversa. Então, assim, tem toda uma situação que Satanás vai preparando e a igreja precisa contrariar isso fundamentado na palavra. A palavra. Aí, fundamentado na palavra, tem que estar
né, debaixo da escritura sagrada, do estudar, do meditar, do refletir, para poder entender que verdadeiramente precisa Deus estar no controle, né, para conduzir a família. Tanto os pais quanto os líderes da igreja, né, das igrejas locais, precisam ter uma postura proativa de combate a essas ideologias. Nós não podemos cruzar os braços e ficar passivamente deixando as crianças, né, serem contaminadas no ambiente escolar, né, das escolas públicas, principalmente, né, mas não só das públicas, das particulares também. E não fazemos nada, quer dizer, não contrabalançarmos, não contradizermos. Os pais e os líderes de jovens, líderes de adolescente, líderes de criança, precisam ter uma postura proativa, de combate, combativa. Porque nós estamos no campo de batalha. Isso aqui é uma guerra espiritual. Até o pastor Ciro Sanches falava que é uma guerra cultural também, que nós estamos travando, né, contra as forças das trevas. E se nós só ficarmos reagindo, nós vamos perder muita gente para essas ideologias. Então nós temos que não só reagir, nós temos que contra-atacar. Né? Contra-atacando de forma, né, dentro à luz das escrituras sagradas. Tá no meio da guerra. No meio da guerra tem que realmente impor, né, ficar firme contra essa desconstrução familiar, essa ideologia que surge. Então não pode abrir mão, temos que realmente usar os nossos púlpitos para ministrar, né, realmente o ensino da palavra, porque vai fundamentando. Tem muita gente chegando na igreja e já não conseguem ainda se socializar e vem com essas influências de fora. Então a igreja precisa sempre pontuar bem a palavra para gerar identidade cristã. Por que se diz isso, pastor? Porque muitos líderes hoje, né, de igrejas locais, eles não sei se querem contemporizar o negócio, eles querem ficar de bem com a sociedade, eles não querem se indispor, né, com os canceladores tanto do virtual quanto do real, do mundo real. Aí ficam só, digamos assim, contornando o assunto. Não vão direto ao ponto, eles não fazem aquele ataque frontal. Né? É pecado, a Bíblia condena, né, que seria o ideal de um viés apologista, né, ou apologeta. Quer dizer, um viés de combate a essa ideologia aí nefasta, né? Sim, é isso que eu estou falando. Aí entra o papel da igreja, uma igreja forte e uma família forte. Sim. Então, é fundamental a gente observar que a missão da igreja é curar essa sociedade doente. A gente precisa estar fundamentado nos princípios da igreja, que é a oração, a estudo da palavra, é o jejum, para que possa vivenciar essa realidade do poder do evangelho. O poder do evangelho ele é tremendo, mas desde que você esteja bebendo na fonte da palavra. Senão a pessoa, que bom, eu aceitei Jesus, legal, mudou minha história, mas depois não dá sequência. Sim. A criança, quando está pequena, ela precisa de alimentos que são consistentes, alimentos que vão fortalecendo e dando a estrutura do crescimento dela. Assim é o crente. O crente tem que estar na igreja se amparando da palavra para crescer. E quando ele realmente estrutura, né, ele vai tomando corpo, então assim, ele consegue contrapor essas ideologias. Por quê? Porque a Bíblia está viva, está eficaz, a palavra está ali mexendo, né? Está lá no cerne do camarada. E aí realmente ele consegue. Agora, quando, né, e até tem líderes, quando não querem viver esse evangelho pleno,
essa realidade que é o poder de Deus, aí lógico, aí eu não quero criar casa, eu não quero bater de frente, vamos ser tudo amiguinho, vamos dar as mãos, vai ser tudo maravilhoso. Não, não. Realmente a realidade bíblica, ela diz, é contra o pecado, ela vai ser sempre oposição ao pecado. Então, uma família cristã sadia tem que ter uma igreja forte com base espiritual. Então, isso vai fazer parte da vida desse cristão. Então, significa que essa família forte faz parte ativamente na igreja, para que essa igreja seja verdadeiramente firme e forte dentro dos seus propósitos. Sim. É isso aí, você que está aí, né? Já estamos aí alguns minutinhos. Queremos aí também ver o teu comentário, queremos ver o likezão aí. Dá um like, povo. Entra, dá um like, né? Vamos se inscrever aí no canal. Ainda ninguém se inscreveu, não sei se todos aí já são inscritos. Comentar, né? Comentar aí, meu povo. Aí, paz do Senhor para cá, paz do Senhor para lá. Mas vai lá, compartilha aí. E chame mais pessoas. Vamos lá. Chame aí o João, chame a Maria. Vamos juntos. Vamos para a lição 7. A sutileza da relativização da Bíblia. É importante a lição, ela traz toda uma introdução. Ela vai falar que não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques. Isso é. Quem é leitor da palavra, quem é estudioso, né, e busca nos anais da história, vai ver a situação que a igreja passou, a palavra de Deus, a Bíblia foi perseguida, em muitos países ela foi queimada. Então, isso a gente entende que não é novidade, ela sofre ataques. E hoje, dentro dessa composição, né, a gente vai olhar que realmente Satanás ele quer desconstruir, né? Ele quer desconstruir a palavra, ele trabalha no relativismo, né? Ele vai trabalhar dentro de estruturas, né, como o politicamente correto. Então, é isso que nós vamos aqui observar para que você possa reestruturar e fundamentar mais e mais a sua fé através da palavra de Deus. Você está ligado no canal, né, da FAES Academia, onde sempre temos aí materiais, né, de palavra de Deus, bíblico, teológico. Temos aqui assuntos, lives, discussões a respeito da temática bíblica. E você pode se inscrever, você pode chamar mais pessoas para, juntamente conosco, sempre compartilhar da palavra de Deus. Também deixamos aí o link, né, que você queira estudar teologia online. Temos aí a FAES Academia, tem aí material básico, né? O médio está saindo e coisa boa para você aprender e crescer na graça e também no conhecimento. É fundamental, tá bom? Então vamos lá, pastor Reginaldo, como entender a questão do relativismo, né? Essa questão que vai trabalhar para desconstruir, né, a palavra. O que seria isso? Como seria isso? Os valores permanecem interessantes, fundamentados, ou esses valores são relativos segundo as ideias? Como diz aqui o comentarista, né, a Bíblia e o espírito desta era, né, nós estamos vivendo na era do relativismo, entre outras coisas, né, e é uma cultura líquida, né, ou seja, uma cultura que se amolda a toda e qualquer situação dependendo das circunstâncias. Ou seja, dentro disso, se cada um tem uma opinião e se cada opinião é válida, né, porque tudo é relativo, então a Bíblia está errada, porque a Bíblia não tem relativo. A Bíblia é absoluta. Sim. Todo ensino bíblico é absoluto. Deus é Deus, Deus criou, né? Jesus ressuscitou corporalmente, é tudo absoluto. Não tem espaço para
pensamento individual em relação às verdades absolutas da Bíblia. Então, dentro disso, desse relativismo dessa era presente, que é assim, cada pessoa tem a sua opinião e temos que respeitar a opinião das pessoas. Então, não quer dizer que a minha opinião, mesmo que seja cristã e embasada nas Escrituras Sagradas, seja melhor ou mais correta do que daquela pessoa que não crê em Deus, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem pensamentos diametralmente opostos aos meus. Então, dentro desse caldo cultural pós-moderno que nós estamos vivendo, pastor, essa tentativa de relativismo, que inclusive, né, infelizmente, tem adentrado, né, os arraiais, né, do eclesiásticos, porque já infelizmente muitos aí falsos mestres têm ensinado isso, de que a Bíblia não é tanto assim absoluta, que tem pontos que dão brecha para pensamentos diferenciados. Então, dentro desses critérios aí é que é uma sutileza de Satanás contra a igreja do Senhor, né? Porque tudo isso, primeiro, ele consegue contaminar a sociedade odierna, e depois ele tenta trazer isso, né, aos pouquinhos, através dos seus asseclas, dos seus capachos, né, que infelizmente muito joio está dentro da igreja. Sim, sim. E querem trazer essa ideologia para dentro da igreja. Mas nós temos que estar atentos, né, porque o que a Bíblia afirma é o que o cristão tem que seguir. E não o que o teólogo A, o pensador B, o filósofo C, o pastor H, não importa. Nós seguimos o que a Bíblia Sagrada ensina, o que a Bíblia Sagrada prega. Verdade absoluta da verdade palavra, absoluta. Não tem como relativizar ela, né? Ela verdadeiramente pontua o que é certo, o que é errado. Sim. Enquanto nessa ideologia tudo é relativo, né? De acordo com como tu falaste, quem julga, quem analisa, vai colocar a Bíblia Sim. como mais um ponto de vista que pode ou não ser considerado. Então, Sim. isso realmente é grave, isso é um perigo para os tempos atuais, onde nós verdadeiramente temos que estabelecer posicionamento. Sim. Né? Então, o crente, ele precisa saber lidar com isso, porque isso vem de forma totalmente sutil, né? No caso, um exemplo que é um perigo, não tem como não falar, né? A gente já falou nas aulas passadas, mas esse negócio de união estável, isso aí é um processo dessa desconstrução. Sim, com certeza. Porque as pessoas, não, porque eu não posso perder a pensão. Ele nem foi no INSS saber, ou na questão se é um funcionário, né, federal ou estadual, para saber como que funciona isso. Simplesmente não dizem que vai perder, então eu tenho que só me juntar. E aí, dentro dessa condição, gera uma dificuldade, porque assim, não, mas Deus não vai levar em conta. Já relativizou isso. Sim, com já certeza. Estragou o negócio. Sim. Entendeu? Então, é muito sério. É um assunto polêmico também, dentro dessa área do relacionamento, mas muitas das vezes a gente está vendo dentro das igrejas muita gente que antigamente falava que era amaziado, né? Amaziado. Hoje estão tudo junto, misturado, aí, tudo enrolado, e estão dizendo que estão indo tudo para o céu. Que tremendo esse negócio, né? Mas vamos lá. Eu não quero nem falar muito nisso, né? É polêmico. Polêmico, é muito polêmico, mas é uma questão dessa questão de relativismo, né? Não é tão errado, né? A gente está junto e vai dar certo. E falam que os tempos mudaram, estamos vivendo no século XXI, que não é mais como era lá nos tempos bíblicos, não, continua tudo igual. O pecado é o mesmo. O diabo é o mesmo, não mudou.
E a salvação também é o mesmo caminho estreito, não adianta, a mesma porta estreita e caminho apertado. Então, Mas esses detalhes que as pessoas às vezes não conseguem identificar. E aí acabam entrando por esse caminho, né? E aí nisso é um perigo. Sim. Pode comprometer a sua fé, comprometer a sua salvação e não, tá certo. Então, o relativismo é essa questão, vai destruindo aquilo que é absoluto para infiltrar, né, esse pensamento, essa ideologia de que, né, não pode, que Deus permite, que Deus está afrouxando, né, que Deus está concedendo. Não, a palavra é fiel. Por isso que a palavra é perseguida, por isso ela sofre ataque, né? E o que dizer, né, da questão do politicamente correto, né? Essa narrativa que ela também entra para poder desmerecer o propósito da palavra de Deus, né? A gente observa aqui no autor, ele coloca a criação de uma narrativa destruir dos fundamentos que poderá fazer o justo, ou seja, quando a estrutura, a base está destruída, não tem edifício nenhum que se sustente, vai cair. Sim. Então, para que a sua fé seja comprometida, Satanás vai envolver. Ele vem com relativismo, ele vem com a desconstrução, né, da base bíblica. Sim. Ele vem com aquela questão do politicamente correto, né? E aí você pode ter um grande prejuízo. Então, surge o discurso do politicamente correto dentro de uma narrativa ou uma história que pode, né, ser desenvolvida. E aí você passa a experimentar um modelo novo, uma nova modalidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Isso é complicado. E aí aqui a lição vai falar que por esse modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Tá vendo? Como é que é sutileza pura, a forma... como dizia, né, aquele hino lá, sapatinho de algodão, né? Vem sem fazer barulho, vem calmamente, vem se infiltrando para desconstruir, né, aquilo que é bíblico, aquilo que é a palavra. Então, hoje já teve casos aí de ter que tirar a Bíblia das bibliotecas. Loucura. Sim, sim. Né? Então, e a tendência é piorar, né? E agora está surgindo aí que é uma coisa bem fresquinha, né? Tá na crista da onda aí, como se diz, da mídia. Querem agora mexer com a espiritualidade da primeira dama. Ela não pode mais, na casa dela, não pode mais orar, não pode mais buscar Deus, porque está incomodando os ateus, os atoas, essa turma contrária, que estão incomodados, porque realmente quando os cristãos começam a orar, a buscar a Deus, as trevas ficam incomodadas mesmo. Sim, sim. Eles vão se mexer, vão se cutucar. É a guerra, né? É guerra. Então agora já surgiu isso aí, porque não. É espaço ali, é público, é o espaço não é laico. O Estado é laico, não pode ter nenhum tipo de religião. Mas o Estado é laico, mas a primeira-dama não é laica. Ela é cristã. É que ela fez uma declaração, né? E isso mexeu, né? Que sim, incomodou, né? Aquele ambiente lá era oferecido aos demônios e que era um ambiente, né, voltado a essa condição espiritual. E aí começaram a bombardear, chamar ela disso, daquilo, que não deveria estar orando, não deveria misturar, porque aí eles vêm com esse discurso, né, da laicidade, né, do Estado, mas não tem nada a ver. Não é o Estado, ali é a pessoa. A pessoa ela pode defender a fé dela e acabou. Né, e não está em jogo, nesse caso aí, toda uma estrutura de uma família, de um país,
e aí, de repente, vem bombardear para todo Sim. lado, dá tiro para tudo que é lado. Onde acertar, quem sabe. Mas isso aí que a gente está conversando, pastor, tem a ver com esse politicamente correto, Sim, né? sim. Eles querem que é politicamente correto quando é contra o cristianismo. Sim. Mas quando é favorável às ideologias esquerdistas, aí já não tem politicamente correto. Aí eles aceitam e dão lugar. Ou seja, é é só para um lado. É só politicamente correto para um lado. Sim. Para defender o lado deles. É que quando você questiona, né, essa nova narrativa, essa ideologia, então você está sujeito à censura, é o que a gente está vendo. Está sentindo, vendo, e a criminalização da opinião, né? Criminaliza também, é terrível. Então, assim, esses discursos, esses termos, conceitos que aparentemente parecem ser muito agradável, ele vem confrontar. E é bem estabelecido dentro do tema da sutileza de sutil, né? De algo que não vem assim muito declarado. Vem como uma água vai infiltrando, né? E vai dando uma infiltração numa parede, e daqui a pouco aquela parede, aquele reboco está caindo, está se estragando. Me veio aqui à mente agora, pastor, veja só, né? Não sei, eu não vou entrar em detalhes. Atacaram aí um grupo de empresários porque estavam conversando no WhatsApp um assunto, certo? Não vou entrar em detalhes, mas acho que quem está ligado nas informações está sabendo. Aí eu fico imaginando se essa coisa continuar assim do jeito que vai, quando a gente estiver no nosso grupo cristão falando uma coisa que perante a lei civil do país é aceita, mas perante a nossa lei maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus, não é aceita, vão querer criminalizar a gente também. Ah, sem dúvida. É. Né? Aí você vão querer cancelar ver, a gente no exemplo, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estavam lá na Babilônia, quando o rei chega e diz assim, ó, seguinte, a partir do toque da trombeta aí, da buzina, agora todo mundo vai me adorar. Essa estátua aí que eu fiz, ela é importante, então todo mundo se dobra, adora a estátua. E eles, não, peraí. Até então a gente está servindo o rei, está dentro de um propósito aqui no reino, temos funções e vamos construir, né, para que a Babilônia venha estabelecer, tudo direitinho. Por quê? Porque eles eram servos, né, e estavam a serviço ali. Sim. Mas a hora que fala assim, agora você tem que negar a sua fé, abre mão dela e se dobre diante da estátua. Não, aí a Bíblia impera. Sim. Isso é fundamental entender. A hora que a lei de um país vem contrapor a palavra de Deus a ponto de colocar em jogo a sua fé, aí você vai ter que se posicionar. Né? Então, assim, lógico, vai ser censurado, vai ser criminalizado, vai sofrer os danos, mas o verdadeiro cristão, ele precisa viver isso. Por isso que assim, ó, por isso que não tem como o pastor Reginaldo viver um evangelho de aparência. Sim, não tem. não dá. O evangelho, ele é poder de Deus de transformar. É realmente mudar o teu ser, a tua vida, a tua trajetória. Então, assim, quando o crente quer viver, que chama muito, né, o crente meia boca, que está aqui, está ali, vamos ser diplomata, vamos negociar. Aí não funciona. Vai ter um momento, vai ter o embate. Sim, e aí? Sim. Como é que está a tua estrutura? Entendeu? Sim. Então, é importante a gente observar que dentro disso é aquilo que aqui está dizendo na lição, né? Não há espaço para cristãos conservadores dentro da ideia do politicamente correto. Não há espaço. Agora, o cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, ou seja, é forte no Ocidente, está sendo banido para a periferia, está se transformando numa contracultura. Então, assim, não é interessante vocês ficarem nesse ambiente. Vamos jogar para o escanteio, vamos tirar, e aí vem a ideia de fechar igrejas, de bloquear, de não dar alvará. Tem hoje em dia bairros que não pode colocar uma igreja. Não pode porque não é bom, não é politicamente correto fazer barulho. Né? Então, essas
coisas estão acontecendo. Então mesmo. E se as pessoas não enxergar Se isso, ampliando, né? vão ter grande dificuldade. Isso faz parte, meus irmãos, da sutileza, da relativização da Bíblia. É desconstruir a palavra de Deus. É transformá-la em condição que seja acessível e você tem que aceitar para que viva todo mundo bem, sem contrapor, sem censurar. E eles não querem só desconstruir, pastor. Agora querem ressignificar. Ressignificar. Quer dizer, dar um outro significado. Vamos reescrever. Reescrever a palavra, né? Forte, tá muito... A meu bel prazer, né? A meu bel prazer. Quer dizer, é para justificar os meus vícios, os meus maus hábitos, os meus pecados, a minha tendência pecaminosa. Quer dizer, eu quero ser pecador contra o que a Bíblia diz, então vou tirar aquilo tudo da Bíblia, vou fazer uma Bíblia como eles falam, né? Com essa nova teologia aí inclusiva, teologia Sim. inclusiva. Inclusive, eu vou incluir tudo que eu acho que é certo, que a Bíblia condena, mas eu vou tirar porque a Bíblia é um livro velho, um livro antigo, que não serve para nada, não serve para a sociedade do século XXI. Ou seja, chegam a esse absurdo e aí querem pregar isso nos púlpitos. Só que é o seguinte, Deus não se deixa escarnecer. E essas pessoas que estão pregando isso e ensinando isso, né, estão realmente conduzindo as pessoas para o caminho oposto da salvação. É interessante que dentro dessa leitura, né, de ressignificar, de contrapor, eles vão trabalhando que o que é importante é o leitor, né? É engraçado. Né? O leitor. O autor não tem sentido mais, não se preocupa não com importa. o autor, não. O leitor com a sua compreensão. Como é que você entendeu? Se você aceitou. Veja, nós estamos numa situação de uma sociedade pós-moderna. Sim. Então, o leitor hoje ele tem uma diversidade de informações que vão contrapondo. Se ele não tem estrutura na palavra de Deus, então justamente é interessante assim, não, o autor fica em segundo plano. Por quê? Porque a minha interpretação desse texto, ela quer dizer, né, que tem que também levar em consideração A, B, C ou D. É aquela velha história que Deus quer o coração. Aí essas nuances, né, da interpretação que gera essa desconstrução. Então, não importa o que o autor do texto bíblico diz, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Então, poxa, isso é terrível. A maneira, né, como eles fazem essa interpretação, ela vai dizer assim, a Bíblia vai deixar de ter importância. Por isso até tem variedades de versões, a bel prazer, algumas. Sim, né? sim. Então, isso é realmente um perigo. Né? Nós temos que tomar cuidado, porque está entrando para a era do vale tudo. Sim. Né? Então, a Bíblia ela tem que se ajustar a essa nova metodologia, dentro da visão do politicamente correto. E isso não pode, né, porque não tem necessidade de um outro evangelho. O evangelho é um só. Sim. É o que o Senhor estabeleceu e nós temos que servi-lo e viver esse evangelho diariamente. Você que está aí ligadinho conosco, né? Dá aí o seu like, vai lá, compartilhe, chame mais pessoas, povo. Vamos lá, vamos fazer essa live crescer e para alcançar muitas pessoas. É interessante e muito importante, tá bom? Temos aí 3 inscritos novos, né? Bem-vindo aí ao canal da Faeste Academia e chame mais pessoas. Se você está aí assistindo e ainda não se inscreveu, vai lá. Se inscreve, aperte ali o sininho, marque todas e toda semana tem conteúdo novo chegando para você. Tá bom? Então vamos lá. Mais um assunto, pastor Reginaldo. Acho que podemos passar para a próxima, né? É importante entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada, né? Já tem gente, irmãos, é muito sério, já tem gente, enquanto o Reginaldo prepara ali a próximo tempo, já tem gente que diz assim, a Bíblia
contém a palavra. É errado pensar assim. Sim. A Bíblia não contém a palavra somente. Ela é a palavra. Muda todo sentido. Conter a palavra é uma coisa. E ser a palavra é outra. Entende? Então é importante você entender que a Bíblia, ela não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e afastada de Deus. Jamais. Sim. A Bíblia precisa ser a palavra de Deus inspirada, revelada, para contrapor e mostrar os falsos profetas, os falsos mestres, né? Aqueles que tentam trazer novidades sobre a palavra. Ela não precisa ser reescrita, ressignificada, nem complementada. Ela está perfeita, porque revela o poder de Deus e a mudança que precisa alcançar vidas. Vamos lá? Mais alguma coisa, pastor Isaac? Acho que não. Acho que agora podemos tratar da lição 8, que é mais uma sutileza de Satanás, né, contra a igreja do Senhor. Nesse caso específico, contra a Assembleia de Deus ou contra as igrejas pentecostais, né? Que é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Isso é tremendo, né? Existem algumas linhas de pensamentos que não concordam mais, né, com esse movimento do Espírito Santo, né? Porque a gente sabe, né, o leitor da Bíblia vai ver em Atos que é o ponto forte quando trabalha, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, esse é o marco do poder de Deus, da presença ou do descer do Espírito Santo para marcar a igreja do Senhor Jesus. Então, nós, pentecostais, não abrimos mão disso, defendemos, né, como diz, de unhas e dentes, né, a questão do pentecostalismo, do movimento pentecostal que deu à igreja pentecostal o crescimento estrondoso, né, na face da terra, pelo fato de preservar essa chama que arde nos nossos corações. Então, é importante. E você aí, o que você acha? Coloca aí no seu comentário, participe conosco. Temos aí várias pessoas, né, de repente, você que está aí dando a paz do Senhor, oi, como vai? Vai lá, diz aí o que você acha sobre essa questão. Tem surgido, pastor, um movimento, já não é de hoje, claro, né? Mas ele anteriormente, tempos atrás, ele era mais sorrateiro, ou era mais escondido, ou mais relacionado a determinados grupos, né, eclesiásticos ou denominações, né? Mas aí, por causa das redes sociais, esse tipo de pensamento começou a se espalhar, que é o cessacionismo dos dons, ou seja, o que se ensina isso? Ensinam que os dons espirituais realmente existiram, mas foi só lá para a igreja do primeiro século. Que depois que a Bíblia, que o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento ficou pronto, já não havia mais necessidade dos dons espirituais. E isso é o que esse grupo chamado os cessacionistas pregam. Inclusive, muitos, né, é bom a gente falar isso aqui, que aqui é uma live de 2 pastores da Assembleia de Deus, nós somos da Assembleia de Deus e defendemos a doutrina pentecostal. Né, muitos desses propagadores desse cessacionismo fazem muito sucesso nas redes sociais, no YouTube, sim, pregando. E muitos, infelizmente, muitos crentes das Assembleias de Deus ou pentecostais bebem ali desses pastores, desses ensinadores ou pregadores, e acabam se confundindo. Eles falam ali que isso existiu, mas só para o primeiro século, mas na verdade nós que somos da Assembleia de Deus defendemos que os dons espirituais estão plenamente atuantes na igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Inclusive, os maiores grupos da igreja evangélica atualmente, pastor, são os pentecostais.
No Sim. mundo todo, não é só aqui no Brasil, no mundo todo. No Brasil é disparado e no mundo todo também. Então, ou seja, se isso não fosse de Deus, já teria já desaparecido há muito tempo. É uma situação, né, que foi feito totalmente uma interpretação errada, né? Ainda em 354 a 430 ali por Agostinho, né? Bispo de Hipona, né? Ele entendeu, fez esse erro, né, de entendimento, e isso perdurou pelo fato de a importância, né, da autoridade desse Sim. bispo, né, sobre a igreja. Então, muito relevante ele na. Quanto é interessante quando tu está falando aí de youtubers, né, de pastores que são de uma linha mais tradicional e que não aceitam e creem no sensacionismo, ou seja, o cessar do movimento do Espírito Santo. Então, o que acontece? Eles estão também revestidos de uma certa autoridade, de uma certa importância, de um conhecimento, e muitos dos nossos membros, às vezes, porque as redes sociais possibilitou isso, a facilitação, né, de acesso, de contato, de chegar aonde antigamente a gente tinha até aqueles pastores mais cuidadosos, zelosos, para que a ovelha não fosse comer em pastos alheios, né? Então, não, você não pode ir nessas igrejas. Antigamente, quem é do tempo mais antigo aí, sabe que não podia, não. Às vezes era até disciplinado. Se vai em outra igreja, olha, você vai ser disciplinado. Por quê? Justamente para evitar de fazer essa misturança. Mas hoje as redes sociais abriu as porteiras. Sim. E aí tá cheio, né? Cheio de pregadores que estão bebendo dessa fonte que já aconteceu lá nos séculos, né? No 3º século, no 4º século, que difundiu a ponto que nem a Contra-Reforma conseguiu resolver isso. Ela sofreu também essa situação e como a gente vê que é algo de Deus, né, e tem base bíblica, que por mais que houve toda essa forma de travar, Deus permitiu que esse movimento do Espírito Santo continue acontecendo e alcançando vidas e dando um reavivamento, né? E isso tem que ser perdurado, né? Interessante, pastor, que não quer dizer que ao longo da história da igreja, mesmo que Agostinho tenha falado isso, não quer dizer que ao longo da história da igreja não tenha acontecido aqui e ali manifestações, né, do Espírito Santo. Sim. Ou seja, muitos crentes e alguns grupos, né, até o pessoal fala dos valdenses e de outros grupos, eles tinham algo dessa experiência do batismo no Espírito Santo. No entanto, foram sufocados, foram perseguidos, foram até mortos pela igreja romana, né? Foram massacrados pela igreja romana, que Agostinho era bispo da igreja romana, e ele é muito influente ao longo da igreja medieval. Perseguiram, sufocaram, inclusive os reformadores deixaram passar. Reformaram a parte da soteriologia, da doutrina da salvação. No entanto, essa parte da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, não trabalharam isso. Aí deixaram a igreja ainda na mesma situação que nesse aspecto, né, do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais, praticamente não avançaram nada. Aí no início do século XX, com o movimento pentecostal moderno, começou lá na rua Azusa, é que Deus começou a mover as águas e começou a, né, não é que Deus recomeçou a derramar o Espírito Santo, é que houve toda uma circunstância, um reavivamento. Um trabalhar de Deus. Começaram a aceitar, inclusive na época de John Wesley já teve um avivamento, de Jonathan Edwards, teve outros. Grandes nomes, né, dos heróis da fé. Sim, o heróis da fé, tudo. Que pregavam e multidões eram
alcançadas, assim, tremiam e sentiam a unção e o poder de Deus. Sim, sim. Porque é importante, assim, a gente também entender que a própria palavra no Antigo Testamento havia uma ação mais esporádica do Espírito Santo atuando, né? Sim. A gente vê Saul, a gente vê Davi e outros que foram, tinha ali caso ou outro, né, de a escola dos profetas, né? Profetas. Na época de Samuel, na época de Elias, tudo. Então, assim, tinha um grupo que viviam dentro desse contexto, porque não era abertamente como hoje, né, após, né, a nova aliança, que foi caracterizado de forma mais efetiva. Sim. Onde o Senhor estabeleceu que viria realmente o poder do alto, né, o Espírito Santo, e ia encher, ia batizar com o Espírito e com fogo. Né? Com então, fogo. Assim, é essa questão que a maioria, às vezes, que são sensacionistas, eles não querem devido, assim, é o mover do poder de Deus. Às vezes tem até alguns extremos, né? Sim. Pula aqui, vira ali e tá. Mas isso era evidente quando Wesley pregava, quando Spurgeon, quando outros, né, pregavam com autoridade, com unção, e as pessoas sentiam o impacto disso. Então, assim, quando você tem dentro de uma igreja pentecostal o princípio da palavra, da oração e da comunhão com Deus, você sente a diferença. Sim, com certeza. Você sente a diferença, e isso é importante. Então, as línguas são ainda a evidência do batismo com o Espírito Santo dentro do movimento pentecostal. Isso não pode deixar de existir. Assim, é importante que, independente de raça, de sexo, né, é para todo mundo. Não tem exclusividade. Muitos tentam argumentar, isso é uma coisa que tem surgido aí nos últimos anos, com mais força, né? Mas isso não é novo. Isso já aconteceu, já ensinavam isso nas décadas anteriores. Que não necessariamente a pessoa precisa falar em línguas para mostrar que foi batizado no Espírito Santo. Sim. Tá? Mas aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que você vai saber que a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Me diz como é que você vai saber. Você vai falar o quê? É o fruto do Espírito. Fruto do Espírito não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Fruto do Espírito é caráter, é comportamento, é conduta. Né? Isso é desenvolvido. Né? Isso é desenvolvido. À medida que tu vai buscando a Deus, vai lendo Bíblia, vai orando, né, vai se integrando, você vai aperfeiçoando o fruto do Espírito, você vai dando liberdade para o Espírito Santo, ele vai produzindo o fruto dele na sua vida. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder para você ter ousadia para pregar o Evangelho, para falar de Jesus para as pessoas. E aí os dons espirituais vêm junto com esse batismo do Espírito Santo. Só que a evidência inicial, segundo aqui a Declaração de Fé da Assembleia de Deus de 1916, né, afirma que, inclusive Gunnar Daniel Berg e os outros pioneiros ensinavam a mesma coisa, de que a pessoa precisa falar em línguas ali para mostrar para todo mundo que está vendo que ele foi batizado no Espírito Santo, ou ela. E inclusive comigo aconteceu assim, eu acredito que com o pastor também, o Josué também, né? Eu falei em língua e falo, pela misericórdia de Deus, falo até hoje. No entanto, tem gente que realmente para de falar, só falou naquele dia. Mas ele recebe outros dons, outros dons espirituais. Mas ali no início, não tem outra maneira de saber, pastor. Não tem outra maneira de saber. Isso é evidência, é a característica própria para essa condição. Inclusive fora na Bíblia, em Atos, né, pastor? A gente vê claramente que todos eles falaram línguas. Às vezes você até vê nos nossos templos as pessoas cheias do Espírito de Deus, cheias do Espírito Santo ali, mas ela não consegue liberar. Ela talvez tem barreiras, temores que ela não consegue. Mas tu vê, às vezes, lágrimas, tu vê
o seu semblante fica robusto e tantas outras características que tu vê que a pessoa está cheia. Sim. Só que às vezes tem algumas dificuldades, justamente até pelo fato de se ouvir muitos comentários que não precisa mais disso, para que tanto barulho, aí ficam dizendo, Deus não é surdo, né? Para que berrar, gritar. Mas quem vive essa realidade, né, ela é uma experiência ímpar. Não dá para tu definir ou detalhar essa condição, porque é algo totalmente singular, pessoal. Cada um tem a sua experiência. Então, quem não consegue ser batizado com o Espírito Santo porque alguma situação o bloqueou, não sabe assim explicar, né? E nós que temos a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, a gente às vezes comenta certas experiências, mas muitas das vezes diversas, diferentes. Sim, com certeza. A ação do poder de Deus, a ousadia, a graça, a unção para ministrar, a argumentação que vai surgindo. É uma série de coisas. Sim. É fantástica pelo poder. Tem gente que chora, tem gente que soluça, tem gente que, né, até sorri, entendeu? E isso não está incluído naquela unção do riso que aqui é meninice, né? Mas é isso. A evidência inicial do batismo no Espírito Santo, ela é inegociável. Sim. Não tem como abrir mão para nós pentecostais se a pessoa não falar em línguas, em nova língua, então. E não é treinar em casa uma língua lá, não tem cursinho para isso, né? Nada disso. Inglês, alemão, francês, não. Isso é totalmente vinda de Deus. Né? Então, é claro que a gente não pode negar que tem muita criancice, meninice no meio de tudo isso, né? Mas isso não quer dizer que não exista o batismo verdadeiro, né? Os dons verdadeiros, e que estão atuantes ainda. Nós vemos isso aí na igreja, né? Claro que tem sempre o joio no meio do trigo, sim, né? sim. Isso vai ter sempre, né? Mas querendo confundir. E aqui é o tema da lição, pastor, não é a negação da identidade pentecostal, é o enfraquecimento. Eles querem, não, tu quer ser batizado do Espírito Santo, mas fica quietinho. Você quer ser batizado, mas nada de profecia, nada de língua estranha, nada, não sei o que, daqui a pouco a gente vai ficar o quê? Ou ficar entrar mudo e sair calado do culto? Não, se o Espírito Santo vier sobre nós de verdade, nós temos que extravasar. É para isso que o Espírito Santo serve, né? Ou melhor, é para isso que o crente pentecostal, né, é batizado. Porque o Espírito Santo vem sobre ele e ele se extravasa, ele se alegra na presença do Senhor. Se for para fazer, quem tem o dom de profetizar, profetiza. Quem fala variedade de língua, fala variedade de línguas. Quem interpreta, interpreta, né? Quem tem o dom de curar, exerce esse dom e por aí vai. Nós não podemos sufocar o verdadeiro só com medo de que o falso se manifeste. Nós temos que ter cuidado com isso. Aí é o enfraquecimento da identidade pentecostal, né? Negando os dons espirituais e negando as línguas como evidência inicial. Aí querem que a gente se torne uma igreja comum como as outras que não são pentecostais, né? E é interessante que esse movimento pentecostal ele ressurge com força também para contrapor o liberalismo teológico, né? Que vem negando, que vem dizendo... Foi justamente naquela época, né? Do auge do liberalismo. E é engraçado, assim, como é que pode, né? Quando a pessoa não está firmada. Teve muitos teólogos que aderiram ao liberalismo teológico a título de tentar caminhar devagarzinho para não ser oposição totalmente, mas acabaram bebendo, né? E tem escritores aí famosos aí que trabalham essa leitura, essa ideia, e isso verdadeiramente compromete os fundamentos da palavra a respeito do batismo com o Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Sim. Então, assim, de maneira nenhuma, né, a gente pode concordar que a palavra de Deus tem falha. A palavra de Deus, de forma alguma, ela tem erros. Não, ela é perfeita. Ela não, como já foi falado, não precisa aumentar,
né? Não precisa diminuir nem ressignificar. Ela é a palavra de Deus revelada, né? É a palavra de Deus inspirada e não precisa de ajuda mais de ninguém, entende? Então, Sim. a gente, dentro desse contexto, tem que defender sempre a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, né? Sim. E que ela abrange toda essa ação do poder do Espírito Santo na vida do cristão. Interessante, pastor, aqui só para finalizar aqui essa parte, no Mantendo a Chama Pentecostal Acesa, né, e fala da fidelidade das Escrituras, é que há uma falsa, um engano, né, sobre quando dizem que o crente pentecostal ele não segue, não é tão fiel, não tem tanta fidelidade às Escrituras Sagradas. No entanto, é o contrário. Inclusive, como o pastor mesmo comentou, né, surgiu como uma reação justamente ao liberalismo teológico que, né, relativizava a Bíblia já no século XIX, no final do século XIX. Sim. Eles queriam relativizar a Bíblia, né, aquela alta crítica alemã que criticava os milagres, não acreditava nos milagres da Bíblia, que aquilo ali era tudo simbólico, né, e por aí vai. Surge então o movimento pentecostal, mas calcado na Bíblia. A Igreja Assembleia de Deus, ao contrário do que muitos de outras denominações mais tradicionais acham, é uma igreja que sim valoriza e muito as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Nós não relativizamos a Palavra de Deus de forma alguma, ou seja, o movimento pentecostal, o batismo no Espírito Santo, dons espirituais, línguas, né, profecias, está tudo calcado na Bíblia. Nós seguimos o que a Bíblia ensina. Eles não creem que isso é para hoje, nós cremos que é para hoje. Né? E não tem nada na Bíblia que não diga que não é para hoje. Nada, absolutamente nada. Né? Não sei de onde tiraram isso, que acabou. Quando está no espírito do erro, do engano, então surge, né, modismo. Né, inventaram coisa. Aí começa, e aí às vezes até utiliza textos bíblicos para fundamentar isso. É terrível. E o crente dos dias de hoje precisa estar se atualizando, se firmando na palavra. Não pode perder o hábito de ler. É importante ler, fazer o seu devocional diário, porque a palavra de Deus é o alimento do crente, da alma cristã. Né? Então, quando não se vive isso, vai se deixar levar por esses embaraços, por esses tropeços, né, teológicos, e vai acabar a estrutura da fé sendo comprometida. Você está aí, povo de Deus abençoado. Vamos lá, dê aí o seu like, chame mais alguém. Esse horário é ideal antes de dormir. Quem sabe discutir um pouco teologia, né? Participar desse momento tão escreve importante. Aí se concorda ou se discorda. Você de repente pastor, vocês estão falando asneira. Fala aí então, vamos lá. Mas inscreva-se no canal aí, vão lá, se inscreva no canal, né? Compartilhe, chame mais alguns aí para junto conosco fazer crescer e levar essa palavra de Deus, né? Se você tem interesse em estudar teologia, temos a FAES Academia, cursos online, né? Temos lá a arte de pregar, para ensinar você a ministrar, a pregar a palavra, fazer um entendimento sobre a questão da leitura, né, da palavra de Deus, na parte espiritual, homilética, hermenêutica. É interessante esse material que está lá na plataforma da FAES Academia. Por falar em ler, pastor, né, é sempre bom, né, falar deste livro aqui, né, O Peregrino, que nós temos aqui também, né, disponível para quem quiser, né, adquirir. Aqui basta entrar em contato aqui não sei se está o telefone ali, o WhatsApp, tá ali, tá passando ali o número do telefone e tal. Quem quiser adquirir, O Peregrino é o segundo livro mais vendido, publicado, traduzido no mundo. Só pede para a Bíblia, né? A Bíblia também é fora, nem se compara, né? Mas este livro aqui, O Peregrino, desde o século XVII, ele vem sendo publicado, foi traduzido para praticamente quase todos os idiomas no mundo inteiro. E até hoje é muito vendido, muito publicado, muito traduzido.
né? E é um livro muito interessante que fala sobre a caminhada, né, do cristão, né, para a cidade celestial, ó, a história de cristão rumo à cidade celestial. Seu caminho é realizado em etapas e em todas elas cristão experimenta vários tipos de sofrimentos e lutas intensas, passando pelo pântano do desânimo, pelo monte da dificuldade, pelo vale da humilhação, pelo vale da sombra da morte, pelo martírio de Fiel, que era o amigo dele, pelo castelo da dúvida, até chegar ao rio que não tem ponte. Então esse é o livro Peregrino, e você pode adquiri-lo aqui na FAEST Academia. O curso também está com promoção, R$ 35 mensais, tempo limitado. É isso aí, o curso online, né, básico, você pode estudar em casa. Temos diversos vídeos e sim, vários professores para a matéria lidada, e apenas 12 parcelas de 35 você tem acesso durante um ano. Pode estudar 1, 2, 3 vezes, né? Porque como são vídeos objetivos, você consegue às vezes em 2 meses, 3 meses fazer o curso todo e retomar ele. Tem um ano para fazer, e fazer quantas vezes quiser, porque é muito importante. Mas nós vamos agora à lição 9, né? Foi dada dia 28 de agosto, né? O último No domingo agora. E nós temos agora um assunto que é até muito, talvez, percebido até por você, amado ouvinte que está aí, né? Amado irmão, é a sutileza do movimento dos desigrejados, né? Já viu esse termo, desigrejado? O que você diz? Vai lá, faz o seu comentário. Você que chegou agora, já dá o like, né? Passa o dedão no gostei lá, no joinha. E se inscreva no canal. Quem sabe agora você que está participando nesse momento, deixa o likezão aí que vai ser muito importante. Dentro dessa nomenclatura do desigrejado, nós vamos ver em Hebreus, na Epístola de Hebreus 10, 25, que vai dizer assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, assim, uma questão que não pode perder o foco, né, é que o Senhor Jesus vem, que o Senhor vai voltar, há uma promessa. E quando não tem mais o foco nessa promessa, não tem mais essa esperança, então surge uma diversidade de justificativas que não tem base bíblica e que aí começa a se infiltrar e fermentar. Sim, para tentar desconstruir, né, a importância que o próprio Senhor, né, estabeleceu, que tem que haver comunhão entre os irmãos. E dentro dessa situação surgiu o que? O movimento dos desigrejados, e eles têm que ser vistos como um desvio, né, da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então veja, quando a gente observa esse desvio, essa falha, isso aí pode comprometer todo um rebanho. Então nós vamos trabalhar algumas questões aqui. E o pastor Reginaldo quiser já começar ali o ponto 1 falar. Né, o processo histórico, né? Então, pastor, aqui no tópico primeiro, né, na visão e prática do movimento dos desigrejados, quando fala primeira coisa, né, quando fala movimento dos desigrejados, não quer dizer que é algo organizado, tá? É uma pessoa aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, aí estão aí na internet propagando, né, as suas ideias. Mas não é assim, não se juntaram para fazer um movimento. Até porque se eles fizessem isso, já perderia o propósito. Então é um ou outro perdido. Um ou outro aí. Às vezes se acha nas redes sociais e começam a afastado, é uma pessoa afastada que alguns tem vários tipos de desigrejado, né? Tem o afastado, o desviado,
Tem até aqueles que nunca foram para uma igreja, nunca foram membros de uma igreja local e se dizem desigrejados. Não são desigrejados, porque na verdade ele nem aceitou Jesus. Ele se diz cristão, mas na verdade não passou pelo processo de aceitação pública de Jesus numa igreja local. Então eles têm um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Então eles são contra qualquer tipo de organização, ou seja, eles se criticam que a igreja tenha um prédio, tenha uma organização, né? E que isso aí não é coisa da igreja primitiva, que na igreja primitiva os crentes se reuniam nas casas e não em templos. É óbvio que era nas casas, não podia ser em templos, porque eles eram perseguidos pelos judeus, depois pelo Império Romano. Como é que eles iam ter um templo na rua tal para mostrar para o povo, estou aqui, pode vir me matar? É uma coisa de absurda. Até na própria história, né, pastor Reginaldo, da igreja, tem as perseguições em Roma, que eles se reuniam nas catacumbas. Catacumbas, né? então, catacumbas. Assim, é uma questão, né, do absurdo ter que se reunir nesse ambiente, né, totalmente mórbido, né? E aí, de repente... Por quê? Pelo fato da fé, do mover da fé, da importância do organismo de Cristo, né? Como igreja. Então, alguém que não entende esse processo, aí vem com essas ideias que não precisa se institucionalizar, não precisa de liderança, não precisa de organização, porque essa é a defesa do desigrejado, né? Como o pastor Reginaldo já disse, não é um movimento que é constituído por muitas pessoas no mesmo lugar, porque aí já estaria se organizando, né? Inclusive eles gostam, eles dizem, né, que não, podemos nos reunir numa lanchonete, numa aí pra lanchonete, tomar cerveja, para tomar pinga, para tomar um monte de aqui, coisa, falar besteira. ou no café da esquina. Aí vamos ali se reunir, é como se fosse a igreja se reunindo, né? Pô, tu não vai pra lanchonete pra louvar a Deus, pra adorar a Deus. Não tem como, é totalmente avesso. É realmente um desvio, né, doutrinário na constituição dessas pessoas por algumas mazelas que toda a igreja ou toda a organização alguns sofreram alguma decepção, alguma frustração, mas às vezes isso aí é o problema da pessoa e não do grupo em si. Porque é claro que, né, todo grupo humano sempre vai ter, né, atritos, é óbvio. Até numa família que é pequena tem atritos, imagina num grupo grande que que são as comunidades locais de fé. É óbvio que vai ter atrito, mas isso não é motivo para deixar de se congregar, como diz aqui o autor de Hebreus, né? Nós temos que nos congregar num lugar e nos ajudar mutuamente no crescimento da nossa espiritualidade. E se você se isolar, ficar em casa assistindo só vídeo do YouTube, né, na hora da depressão, na hora da necessidade, cadê um obreiro, um pastor, um presbítero, alguém que possa ir lá, líder, né, levar a ceia para você, ou você não precisa de ceia também? Você pode comer, pega o pão ali na padaria, pega ali o teu suco de uva ou vinho mesmo. Tem uns que bebem até água. Vai beber vinho, porque não tem controle, né? Na falta do suco vai a água. Ou seja, não é assim que a coisa funciona. Aí, os crentes têm que estar realmente unidos, juntos, trabalhando juntos em prol do reino de Deus. Se é para ter prédios, se é para... Inclusive o apóstolo Paulo, ele saiu da sinagoga dos judeus e alugou no salão do tal do Tirano, né? Sim. E alugou e começou a pregar o evangelho ali. Então isso aí já é uma amostra de que havia um lugar público, um espaço público, que era na casa de Tirano, onde ele, que era, na verdade é um salão, né? Onde ele reunia o povo ali e pregava o evangelho. Pregar, discipular, orientar. A fundamentação, né, da igreja, da estrutura da organização igreja, justamente é para compartilhar a palavra num ambiente próprio. Numa lanchonete, tu não tem. Já pensou? Esse dia nós fomos ali, né, numa cidade vizinha, dar uma palestra,
e depois vamos fazer um lanchinho. E aí, o que era o ambiente? Né? É um ambiente mundano, uma música, né, que ficava ali, não dá nem pra gente conversar direito. Então, assim, ó, já pensou esse tipo de gente? Não, nós vamos lá se reunir. A igreja na vai se reunir pizzaria, ali, né? vamos se reunir. Não existe. Já perde o propósito. Se a igreja, organização, né, ela vem trazer para o seio dela comida, salgadinho, pipoca, vão assistir o culto comendo, já perde o propósito. Perde totalmente. Entendeu? Então, assim, é inviável. Então, esse tipo de pessoas estão totalmente sofrendo um desvio de fé, né, por alguma situação de frustração. Eles não aceitam organização, institucionalização, não aceitam liderança, né, eles criam um pretexto para justificar esse desvio. Então, veja, Cristo, ele utiliza-se da igreja, né, do exemplo do corpo. Ele é a cabeça do corpo. E um corpo, ele não tem que ficar sem o braço, sem o pé, sem a orelha, sem os olhos. Não. Se tiver um corpo dessa forma, é um corpo que está numa anomalia. Por quê? É necessário ter os dedos na mão, tem suas funções, é necessário ter as pernas, ter o pé, é necessário ter as articulações, é necessário a orelha, o ouvido, é necessário ter os olhos, ou seja, aquilo que compõe um corpo, uma estrutura, justamente para quê? Para que possa esse corpo ter um sentido, ter um propósito. Então, a igreja é isso, né? Já pensou de ficar lá na frente na televisão, no sofá, assistindo o pregador famoso, e daqui a pouco, né, você precisa receber uma oração com imposição de mão. E aí? Ele vai meter a mão fora da TV? Não tem como. Então, a igreja é onde vai ter a comunhão, onde o dedo, né, o dedo de uma mão, vai sentir se o outro está machucado. Ele tem essa vibração, ele vai tentar proteger. Quando você está com o dedinho machucado, você protege, porque a tendência de bater é constante. Tropeçar, chutar pedra, machuca o dedo. Então, assim, todo o corpo fica doente, todo o corpo sente. Então, quando a gente observa a igreja do Senhor, é para comungar, é para ter comunhão. Sim. O problema vai ter. Sempre vai ter. A gente sente, às vezes, né? Quando está chegando a idade, a gente sente as dores, né? Chega idade as do condor. artrite, então o corpo... Então, dentro de uma igreja, de uma organização, vai ter aqueles grupos com problema. Então, assim, aí às vezes o corpo está doente, mas não quer dizer com isso que você tem que se abster, você tem que sair, se isolar, porque não é o teu lugar. Não, é em Cristo. Pelo poder do Evangelho fomos alcançados, pelo sangue do Cordeiro fomos justificados, fomos mudados para poder juntos comungar em uma só fé, uma só Espírito e uma só comunhão, para adorar e servir a Deus. Ele é a cabeça, e ele direciona. Pastor, e a Bíblia ensina, a Bíblia Sagrada ensina, a palavra de Deus, né, ensina claramente que a igreja é tanto um organismo vivo, né, que é o corpo de Cristo, né, Cristo é a cabeça e nós somos os membros do corpo. E também ensina que é uma organização, bem claramente. Isso aí não tem o que negar, o que especular, não é nada que a gente está inventando, né? Claro que a crítica que eles fazem, que tem prédio, tem liderança, tem cobrança disso, pede aquilo, e que não sei o que, aquela formalidade, e que quem inventou isso foi o imperador Constantino, quando ele instituiu, se fundamenta nisso. Né? Na verdade, não, antecede, é igual a questão do dízimo, né? Que falam que é mosaico, é da lei mosaica, que foi Moisés que instituiu para o judeu, que o cristão não precisa porque Moisés instituiu só para o judeu. Só que Abraão, né, foi antes da lei. Foi antes da lei. Dizimou. E acredito que até antes de Abraão já dizimavam também. Sim. Né? Então, ou seja, porque a gratidão a Deus. E a mesma coisa é a questão que eles falam, né? Esses sem igreja aí ou desigrejado, né? A mesma coisa.
que eu... Como é que tá? Essa questão aí que eu estava falando, né? Estava comentando. Então, mas a igreja é um organismo e é uma organização. Ela é as duas coisas. Sim. O organismo é a parte invisível, que só Jesus conhece. Né? Quem é quem, isso na igreja toda, na igreja no mundo inteiro. Quem são realmente os membros da igreja mística de Cristo. E a organização são as igrejas locais, onde os que se professam a fé cristã se organizam para se ajudar mutuamente e a fazer avançar o reino de Deus. Então é isso que tem que ser levado em consideração e é o que a Bíblia ensina, né? Sim, Claramente. isso é fundamental e nós não podemos, né, abrir mão disso. Tem que haver o culto, tem que haver as reuniões Sim. para poder ministrar a palavra de Deus e aí a presença do Espírito Santo ela passeia no nosso meio no sentido de alcançar as necessidades pelo poder da palavra. Então, é importante, né? Porque o próprio Novo Testamento, ele vai dizer que a igreja possui liderança estabelecida, conta com a estrutura organizacional estabelecida, e o objetivo o que é? Não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Então, o autor fecha esse assunto, né, mostrando essa condição